Fala pessoal, mais uma prova militar para vocês, dessa vez da Escola Especialista da Aeronáutica, né? Dessa prova de 2022, são 60 questões, uma prova extensa de enfermagem. Fiz a divisão dessa prova também para vocês, para que o estudo fique mais fácil. Vamos, primeira questão, 41. O momento da entrada do paciente no serviço de saúde para a ocupação de um leito, com a finalidade de submeter-se a um tratamento clínico, cirúrgico ou de realização de procedimento específico é definido por. Então, o momento da entrada desse paciente, né, no serviço de saúde para a ocupação de um leito, né? Qual seria essa definição? Será que é simples? Não é uma questão direta, também não tem muita dúvida. Seria a letra B, seria uma admissão do paciente, tá? Esse momento em que é a entrada do paciente, você recebe esse paciente, né? Então, letra B, admissão, próxima questão. 42. Os hospitais são classificados conforme 3 critérios. Beleza. O aspecto clínico, o aspecto administrativo e a capacidade de leitos. Os hospitais que possuem até 49 leitos são hospitais D. Então, um hospital que tem até 49 leitos, né, até 50 leitos, seria considerado um hospital de pequeno porte, seria a letra C. Acima de 50 até 150 seria médio porte e acima desses 150 seria um hospital de grande porte. Então, nesse até 49 leitos seria letra C, pequeno porte. Próxima questão. Em relação aos fatores de risco para o diabetes mellitus, assinale a alternativa correta. Então, fatores de risco para o diabetes. A, obesidade, hipotensão, já está errado. Histórico familiar. Hipertensão, certo? Obesidade e histórico familiar, isso aqui parece correto. Obesidade, hipotensão, está errado, hipotensão também errado. Então, o que seria fatores de risco com relação ao diabetes mellitus seria a letra B, hipertensão, obesidade e história familiar de diabetes. Letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. Em que consiste a técnica da credeização? Então, isso aqui é a parte de recém-nascido, né? Então, vamos lá. Letra A. Limpeza do coto umbilical? Não. Administração da vacina hepatite B? Não. Instilação de uma gota de solução de nitrato de prata? 1%. Em cada olho do RN durante a primeira hora do nascimento seria o nosso gabarito, letra C. Credeização seria instilação de uma gota de solução de nitrato de prata, a 1%, em cada olho do recém-nascido durante a primeira hora do nascimento. Próxima questão. 45. Em relação ao risco com gases medicinais, marque verdadeiro ou falso e em seguida assinale a alternativa com a consequência correta. Beleza. É proibida a utilização de equipamentos com vazamento de gás. Isso aqui é verdadeiro, né? Vai usar o equipamento vazando. Locais com gases e vapores anestésicos devem ser providos de exaustão e ventilação adequados. Correto. Cabe ao profissional de enfermagem o manuseio e o transporte do cilindro de gases, com exceção dos portáteis. Quando utilizados, não, né? Isso aqui está errado. Toda trabalhadora gestante só será liberada para o trabalho em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores anestésicos após autorização por escrito do médico responsável do programa de controle médico de saúde, certo. Isso aqui seria correto. Então seria verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra C é o nosso gabarito, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Próxima questão. 46. As formas do botulismo são. Botulismo é uma questão que cai muito em prova de concurso militar. Tem naquele guia de bolso de doenças infecciosas, tem o botulismo lá e quase sempre em todos os editais militares, tanto da Marinha, Exército, Aeronáutica, ele tem aí esse guia de bolso. Aí ele fala que as formas do botulismo são intestinal, alimentar por contato, alimentar por ferimentos, intestinal, alimentar por aerossóis, não. Alimentar por gotículas, não. Por transmissão, não. Então o correto aqui seria alimentar por ferimentos e intestinal. Letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 47. As 4 principais regiões para a administração de insulina são. Aí ele coloca aqui as lacunas, né? E tem também aqui uma explicação depois de algumas, né?
Então, algumas das questões aqui, das respostas, só vai estar na sequência incorreta. Então, a primeira ele fala aqui. São abdômen. Acho que abdômen é o primeiro mesmo. Tá? Aí coloca os... Nesse caso, coxa não se aplica. Pode ser quadris ou braço. O braço na superfície posterior se encaixa mais, né? Braço. E as coxas na superfície anterior e os quadris. Então seria a letra C, nosso gabarito, abdômen, braços, coxas e quadris. Próxima questão. Os distúrbios do sistema respiratório são comuns, sendo encontrados por enfermeiras em todos os ambientes, desde a comunidade até a UTI. Relaciona as colunas e assinale a alternativa e consequência correta. Beleza. Então ele fala aqui termos técnicos e ele dá a definição aqui do lado, tá? Então você tem que saber ali os termos técnicos básico ele vai dar a definição. Vamos lá. Aí ele tem aqui o número 1, apneia, dispneia, ortopneia e taquipneia. Você pode ir, né, fazendo a ligação aqui pelo que você sabe, que você lembra. Um fácil aqui, o que seria mais fácil, seria a apneia, que aí você pode ligar a falta de uma respiração, né? Então seria nesse caso aqui esse terceiro aqui, né? A apneia, aqui seria o número 1. Cessação temporária da respiração. A dispneia, número 2, seria uma dificuldade de respirar, uma dor ao respirar, tá? Então você pode ligar aqui a primeira lacuna, respiração laboriosa ou falta de ar. Então, número 2 aqui. Taquipneia, você pode ligar a uma respiração rápida. Então, respiração anormalmente rápida seria 4. E essa última aqui, o 3. Então, seria 2, 4, 1 e 3. 2, 4, 1 e 3. Letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. Os mecanismos que regulam a temperatura do corpo são bastante complexos. A elevação da temperatura corporal é um dos fenômenos mais típicos de algumas doenças. Assinale a assertiva que se enquadra nessa definição. Então, ela pede aqui falada sobre a temperatura corporal, né, a elevação da temperatura, e ele pede aí uma doença ou doenças que se encaixem aí nessa elevação de temperatura. Então aqui tem letra A, doenças mentais, não, né? Doenças comuns, doenças perigosas, doenças infecciosas, seria o nosso gabarito, né? A maioria das infecções existe o primeiro sinal ali seria uma elevação da temperatura. Então, nesse caso aqui, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 50. Exame destinado a verificar as condições de saúde do trabalhador, se o mesmo é portador de algum agravo à doença decorrente de sua atividade laboral, no momento do seu desligamento. Assinala a alternativa que define o enunciado. Então, ele fala aqui sobre um exame demissional, né? Então, é o exame destinado ali a verificar a saúde do trabalhador, se ele tem algum agravo decorrente desse trabalho que ele fazia, tá, no momento do seu desligamento. Tá? Então, nesse caso aqui, letra B, exame médico demissional. Próxima questão.